Olá pessoal, o Viva está no ar, estamos aqui 8 horas da manhã na beira da piscina. Sim, e dessa vez a gente não vai falar sobre natação, a gente vai falar sobre triatlon, né? Que é uma modalidade de natação, ciclismo, corrida. E aí, você tá pronta pra correr e cair na piscina? Tô pronta, vamos Eu tô lá. com um pouquinho de frio ainda, mas vamos esquentar, pessoal. O esporte tá começando agora, roda aí. Olha só, pessoal, como nós já vimos, nós vamos falar sobre triatlon. Nós estamos aqui com o César Henrique, ele que é atleta. Primeira coisa que eu queria saber, o que é o triatlon? O pessoal de casa entender melhor. O triatlon surgiu de 3 modalidades, né? 3 atletas, um de natação, um de ciclismo e um de corrida, que eles estavam discutindo qual que era mais difícil, né? No caso era as distâncias do Ironman. E aí discutindo num bar, inclusive, qual que fazia a distância mais, que é a modalidade mais difícil, um nadar 3.800, ou pedalar 180, ou correr 42. Aí não entraram em consenso, olha, então vamos reunir tudo num dia só, e quem chegasse primeiro ia ser o Ironman. Aí que surgiu o triatlon. Hoje tem as distâncias mais curtas, né, para poder acolher mais participantes, as pessoas poderem participar e começar no esporte. Então hoje tá nesse sentido. E por que você escolheu essa modalidade? Eu, na verdade, já fazia outras modalidades, né? Jogava futebol, jogava vôlei, mas eu sempre tive no Ironman como um desafio. E aí, em 2003, quando eu vi um amigo meu completando, aí eu falei, não, eu acho que é possível eu completar também. E aí eu comecei a fazer triatlon sistematicamente. Mas requer muito treino, né? Sim, a gente tem praticamente a cada 10, 15 dias, só que vai ter um dia de descanso. Então o treinamento é de 2 a 3 modalidades por dia. E daí, quando vocês vão treinar, vocês têm que treinar as 3 modalidades todos os dias. Como é que funciona essa questão? Tudo entra na periodização do treinamento. Nem todo dia são as 3 modalidades, né? Hoje que a gente vai estar fazendo um simuladinho, que vai ser natação, bike, como se fosse a prova, né? Com transição, fazendo com velocidade. Mas geralmente a gente faz um pedal mais longo e depois corre um pouquinho. Aí tudo de acordo com o que tiver da proximidade das provas. E quando você vai fazer, geralmente são as 3, né? Qual que é o mais difícil? Ou varia muito do atleta? Varia muito do atleta. A gente vê aí atletas que nadavam primeiro, né? Então vão achar mais fácil na natação, lógico, vão ter dificuldade nas outras. Assim como tem atletas que vieram do pedal, da corrida, que vão achar as outras que não eram comum para ele mais difíceis. Mas não existe uma modalidade mais difícil. Então, assim, o ideal é estar bem redondinho nas 3. Dei pra gente entender, como é que funciona? Na competição, é quem chegar no final primeiro ou conta o tempo de cada modalidade? Depois da largada, conta o tempo, o primeiro que chegar, porque não existe parada, né? Soltou, é como se fosse uma modalidade só. Só que você troca, e nessa troca também está contando o tempo, que a gente chama transição. Então vocês vão poder acompanhar ali que está da natação, já põe a sapatilha do capacete e já sai do pedal. Aí chega do pedal, já põe o tênis e sai pra corrida. E existe algum limite de duração da prova? Ou... Sim, tem os tempos de corte, né? Tipo do Ironman são 17 horas. Então para fazer aquelas distâncias você tem até 17 horas. No caso de prova mais curta, se não me engano é de 2 a 2 horas e 20. Depende muito daí da organização da prova, mas o Ironman oficialmente são até 17 horas. E tá conquistando o Brasil e o mundo, né? Tá crescendo bastante. Na verdade, perto das outras é uma modalidade até nova, porque é desde 78. Então assim, não tem nem 40 anos ainda. Vai fazer 40 anos agora, né? Então tá crescendo bastante, porque pessoas que só corriam estão vendo o triatlo como desafio, ou que só pedalavam querem outros novos desafios e estão partindo para o triatlo. Essa é uma modalidade mista, masculina, feminina, como é que tá funcionando? A modalidade que quando começou era muito mais masculina do que feminina. Agora a quantidade de mulheres que estão iniciando, né, nesse ano na minha assessoria, por exemplo, entrou mais mulher do que homem. Então elas estão dispostas a encarar mesmo o desafio e estão se dando bem. Mas assim, lógico que nunca vai ter a mesma
divisão daí por premiação, colocando mulher junto com homem, é separado. Porque muda também o porte físico, isso influencia bastante, né? Sim, sim, assim como nas outras modalidades, isso aí é dividido, né? De acordo que o homem tem, teoricamente, mais força para completar, teoricamente, para fazer mais rápido a prova. E tem, assim, alguma parte que você goste mais? Entre correr, bicicleta e nadar, qual que você prefere? Como eu jogava futebol e até corria assim por hobby nos parques aqui da cidade, eu tenho mais facilidade na corrida. Então, quando eu comecei, eu me dava melhor na corrida e gostava mais. Aí chega na época, isso vai mudando. Tem época que eu tô gostando mais de nadar, né? Tá calor e tal. E hoje eu tô na melhor forma do ciclismo, então hoje tá mais legal o ciclismo. Então isso que é legal do triatlon. Você vai mudando e não enjoa da modalidade. E questão de benefícios para a saúde, porque você vê que natação tem muitos benefícios, corrida também, ciclismo, ele une todos esses benefícios. Sem dúvida, o triatlon é um dos esportes mais completos e que uma modalidade acaba preservando a outra, né? Igual você fazer um treino de ciclismo te ajuda numa recuperação e na mecânica da corrida. Então isso daí até evita lesões em atletas. Olha pessoal, agora a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente tá de volta, não sai daí. Olá pessoal, estou aqui com a Paula, que é atleta há aproximadamente 12 anos e ela vai contar pra gente um pouco mais sobre o triatlon. Há quanto tempo você começou essa modalidade? Bom, no triatlon eu comecei tem mais ou menos 1 ano e meio. Eu vim da corrida, então esses 12 anos eles são devido à corrida, né? E aí eu comecei a treinar com o Cezinha a parte da corrida, e aí aos poucos ele foi colocando a bike na minha planilha para diversificar, né, a atividade. E daí da bike eu fui me interessando pela natação e aí eu procurei, né, as outras atividades, me aprimorar um pouco melhor nas outras atividades. Aí quando eu vi, eu já estava participando de prova e treinando com a equipe, e aí tô até hoje. E nas competições, qual que é a parte mais pesada para você? A natação, ainda. A natação ainda. Para mim ainda é a mais difícil. A bike e a corrida, elas se tornaram mais fáceis. Mas a corrida já você treina diário? Como você faz? Treino praticamente todos os dias. Tem dias que são 2 treinos, por exemplo, natação e corrida. Tem dia que é um treino só. E além da natação, da corrida e da bike, ainda tem a parte de fortalecimento, né, para ajudar a gente nessa carga aí pesada que a gente tem durante a semana. E quais são os benefícios que o triatlon te são inúmeros, assim, né? Desde as amizades até a parte física, né? Que você vê uma mudança, né? Quando eu vim só da corrida, né? E passei pro triatlon, a parte muscular, a capacidade respiratória e também a parte, como posso dizer assim, cabeça. Você sente uma pessoa mais tranquila, né? E você teve que abrir mão de algumas coisas? Olha, dizer que tive que abrir mão, às vezes assim, final de semana, como hoje, né? A gente sai para treinar sábado, domingo, e acaba mesmo deixando algumas coisas de lado, às vezes no almoço com a família, mas assim, nada que as pessoas não entendam, né? Porque elas sabem que isso faz parte da minha vida, então eles acabam entendendo. Mas deixar assim de lado, não, porque eu consigo conciliar trabalho, treino, e aí dá tudo certo. E a sua alimentação é equilibrada? Que a partir do momento que a gente começa a se dedicar mais ao esporte, automaticamente você já começa a se preocupar mais com a alimentação. Então eu sigo sim uma alimentação equilibrada, porque isso ajuda no desempenho dentro do esporte, né? Uma má alimentação, a gente sente na hora nos treinos, na prova, que essa má alimentação ela acaba diminuindo, ajuda na diminuição do rendimento da gente. Então a busca, né, por alimentos de qualidade, frutas, legumes, verduras, a parte de carboidratos, proteínas, então a gente acaba se preocupando bastante isso e procurando a ajuda de profissionais, né, como nutricionistas, para auxiliar a gente nesse processo. Muito obrigada, Paula. Vamos ver agora um pouco mais a história de outros atletas? Conheci o triatlon, eu pedalava, né? E aí um professor meu de pedal falou que era para eu entrar numa prova, para ele continuar meu treinamento, e aí coincidentemente eu fui numa prova de triatlo, não sabia nadar, fiz o curso, né, de natação e comecei a fazer o triatlo em dezembro de 2013.
Ironman tem dois modelos, tem o meio Ironman e o Ironman completo, né? O meio Ironman você nada 1.800 metros, pedala 90 km e corre 21. O Ironman completo você nada 3.900 metros, pedala 180 km e corre 42. Eu fiz 2 completo, dois inteiro que fala, né? E 8 meio nesse período. Foi show de bola. Eu acho assim que... Eu lembro quando eu pensei em fazer o Ironman, achei que fosse muito, né? Falei, nossa, as distâncias são muito grandes e tal. Mas, na verdade, não é. Na verdade, eu acho que é uma coisa simples de fazer. Não tem muito segredo, não. Tem que ir lá, vai passar uma tarde se divertindo, nadando, pedalando, correndo. Eu acho que a maior dificuldade é o psicológico, né? Chega uma hora que você está no paraíso, chega uma hora que você está no inferno, de repente você volta pro paraíso, volta pro inferno, e aí você vai trabalhando sua cabeça e vai indo, é mais ou menos assim a prova. Gosto bastante. Eu indico começar que é divertido, tranquilo, né? Já vi uma vez estava no Ironman lá de Floripa, lá o Ironman completo, né? Uma prova que às vezes as pessoas gastam 10 horas, 11 horas para fazer, e tinha uma senhora de 70 anos fazendo a prova, então é bem emocionante. Olha só, bacana pessoal, e agora eu tô aqui com o Neto, ele que é nutricionista. E vocês já viram aí que tem provas que chegam a durar 10 horas. Nessas provas longas tem que ter uma hidratação, tem que ter uma alimentação também, né? Não é só correr ou nadar. Correto. Nessas provas mais longas, né, tem que ter todo o cuidado com carboidratos, com fonte de alimentos, carboidratos, fluidos, eletrolíticos, né? Temos que fazer o equilíbrio dessas fontes de alimentos, porque o desgaste do atleta é muito grande, né? Vai depender também muito da temperatura do ambiente ali da prova. Se estiver muito quente, então a perda de líquidos é muito grande, né? De sais é muito grande. Então, assim, é todo um preparo, né? Antes da prova, o corpo também se adaptar. O tipo de carboidrato, evitar um pouco de fibras, gordura e proteína, né, nessas provas, durante a prova, também muita quantidade, pode dar um desconforto gastrointestinal. Então não é simplesmente, vou comer paçoca, vou comer pasta de amendoim durante a prova, Nutella, um chocolate, que isso aí, no lugar de trazer um benefício de energia, vai trazer até um grande risco de dar um desconforto gastrointestinal, e ninguém quer ter dor de barriga numa prova dessa, né? Então, assim, é legal procurar um nutricionista que tem experiência, que vivencia o esporte, para poder saber as dificuldades. E também, assim, quando você vai fazer uma prova como essa, corrida no caso, endurance, e a pedalada, você tem que descobrir que tipo de alimento você consegue ingerir durante essa prova, assim, e como, né? Por exemplo, na corrida, alimentos de forma de mastigar é mais difícil, né? Você conseguir ingerir. Então, vamos dar preferência para líquidos, né? Com carboidratos em pó, por exemplo, gel. Já na bike a gente pode sim, consegue mastigar, então dá preferência às vezes para batatinha, para bisnaguinhas, né? Alguns alimentos sólidos, né? E então, assim, você vai ter que traçar uma estratégia para facilitar também a ingestão desses alimentos. Então é bem interessante, bem complexo também, né? E não só durante, mas antes também tem que ter uma alimentação correta, porque você vai estar entrando na água, né? Primeiramente. Antes da prova, então o ideal é você acordar com uma antecedência, fazer uma alimentação para dar tempo para digerir o alimento, né? Para você não ficar com aquele desconforto, né? Porque não adianta achar que vai ser um ritmo moderado, que não é, né? A galera já vai acelerar, a frequência vai lá em cima, então você tem que estar com tempo de digestão, vamos dizer assim, suficiente para não passar mal, né? E também é importante pós a prova, a alimentação, né? Tipo, carboidratos para repor o glicogênio que a gente utilizou, proteínas para facilitar também a recuperação dos músculos, né? Então tudo isso, assim, não é só simplesmente vou usar o alimento durante a prova, é antes da prova e principalmente também, assim, depois da prova ter o cuidado, né? As horas depois da prova, então tudo isso é bem controladinho, né? Para quem está entrando agora e quer participar do triatlo, sonha em conquistar um Iron,
tem que procurar primeiramente um médico, um nutricionista antes de começar e depois começar os treinos, né? Eu acho que assim, o ideal, não só triatlo, mas qualquer esporte, né? É sempre bom você ser assessorado com profissionais, né? Os médicos, cardiologistas, endocrinologistas para ver a parte hormonal da pessoa, né? Os nutricionistas para poder atender a demanda energética da pessoa. Então, assim, é sempre bom a procura de um profissional, e um profissional também na área de educação física para orientá-lo, né? Os treinos, que tipo de treinos, porque senão a pessoa ela se lesiona muito, né? Fazendo, vou correr e ponto, né? Tem técnicas de corrida, natação. Graças a Deus, em Maringá nós temos equipes boas de profissionais, né? Então a cidade proporciona isso também, por ser uma cidade plana, proporciona o incentivo do esporte. Nós somos privilegiados morando aqui, eu acho. E pra gente encerrar, além de nutricionista, você também é atleta, né? Você também já participa e vive isso no dia a dia. Sim, eu acho assim que um bom profissional, ele tem que vivenciar o esporte, né? Você não precisa, no caso assim, tem que fazer um Ironman full, completo, para poder saber realmente a necessidade. Mas você treinando, fazendo algumas outras provas, às vezes porque numa distâncias menores, mas eu faço provas mais curtas, treino com o pessoal da natação, corrida e pedal, então consigo vivenciar as dificuldades que eles sentem, né, durante o esporte, né? Isso é importante, fazer a diferença. Conhece, né, o lado do atleta também, não só o lado profissional. Com certeza. Bacana. Então, pessoal, agora a gente vai com um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente tá de volta. Sai daí. Estamos de volta, pessoal, e agora vamos conversar com o Alexandre, que já participou da prova Iron. E você pensou em desistir em algum momento? Não. Na verdade, por que eu participei do Iron? Eu fui atleta quando jovem, fui corredor de corrida de pista, dos 11 aos 20 anos. E depois de 10 anos parado, eu voltei a correr. E um belo dia eu estava assistindo Esporte Espetacular e vi a prova do Iron no Havaí, que era a última prova do circuito. E quando eu vi aquela prova, eu ainda só era corredor, eu decidi que eu ia fazer aquela prova, eu ia treinar para fazer. Só que tinha alguns detalhes na minha vida, né? Eu não sabia nadar, eu não tinha bicicleta, mas eu sabia correr. E o final é uma maratona, né? Então a gente nada 4 km, pedala 180 e depois corre os 42. Os 42 eu sabia que eu conseguia correr. Aí isso foi em 2011. Só que daí eu tracei uma meta. Eu falei assim, eu vou fazer essa prova em 2015. E eu resolvi então treinar. Entrei numa escola de natação. Um ano depois comprei uma bike e aí comecei a treinar. Aí fiz a prova, quando chegou em 2015, acabei mudando a data, fiz a prova em 2016. Que foi o ano retrasado. Mas eu vim assim, traçando uma meta bem a longo prazo, para que eu chegasse no dia também, conseguisse fazer do melhor possível, né? Isso, e não ter lesão, esse tipo de coisa. Então assim, uma coisa assim que eu vi, que eu tive, foi paciência. E agora é um caminho sem volta. A verdade, eu não queria fazer triatlo, eu só queria fazer o Ironman. Só que depois que você entra na modalidade, aí você se apaixona. Porque é uma coisa que é um desafio, cada hora é diferente, sabe? Você vai nadar no mar, você nada no mar hoje, se você entrar no mar para nadar amanhã, é totalmente diferente do dia anterior. Então é uma coisa que vai estimulando a gente, sabe? Vai traçando desafios que a gente gosta. De lá para cá não parei mais. E aí eu levo hoje para minha vida, assim como um estilo de vida mesmo. E você treina, sabe, todos os dias? Praticamente todos os dias. Normalmente um dia da semana a gente descansa, mas tem dia que a gente treina até 2 vezes. Mas assim, tudo como um atleta amador, tá? Tudo ponderado, regulando um pouco a alimentação, regulando o trabalho, regulando família também, porque eu sou casado faz 20 anos. Então tudo tem que ser ponderado, né? Até pra gente levar tudo com equilíbrio. Tá? E conseguir levar isso aí pro resto da vida, se Deus quiser, né? E quando a gente fala em benefícios, quais foram os benefícios que você sentiu na sua saúde? Olha, primeiro disposição, né? A gente acaba tendo uma disposição para tudo, né? Assim, uma disposição maior. Disposição para um trabalho, disposição para um lazer, disposição até para a família, né? E
uma disposição física, o físico da gente muda muito, né? Pelo fato de você trabalhar com a natação, principalmente, a gente muda muito o cardiovascular e também a respiração. E aí você acaba também trabalhando com praticamente todos os membros do corpo, né? E isso dá uma disposição física pra gente muito boa. Mas eu acho que o maior benefício mesmo, né, que eu vejo do triatlon é o mental. E para quem quer iniciar aí no triatlo, quais são as dicas que você deixa? A dica, primeiro, né, é conversar com a família, porque exige um certo tempo de treinamento, então a gente precisa que a família esteja envolvida com isso, tá? Que eles estejam dispostos, às vezes, a sacrificar alguma coisa por causa do treino, tá? E paciência, tá? O que a gente vê muito hoje, que eu percebo, é a gente começando no esporte e querendo já fazer tudo logo no começo. Eu acho assim, porque eu fiz isso, paciência. Começa devagar, porque daí você vai crescendo, vai aumentando resistência, vai aumentando musculatura com o tempo e aí você começa a evita essas lesões. Então assim, uma dica, paciência e um bom preparador, tá? Sempre ter alguém para te orientar. Tá? Sem orientação também a gente não consegue. Tem que ter alguém para orientar. Não adianta ficar na louca, querendo fazer tudo, que eu acho que daí não é o caminho certo. E foco também, porque se fosse eu ia querer parar no meio. Não pode desistir, né? Mas quando eu comecei, eu fiz um meio Iron, que é metade do Iron. Quando eu terminei o meio Iron, eu pensei assim, eu não vou aguentar fazer um Iron. Quando eu fiz o Iron 2016, eu terminei e falei, não é que eu aguento? Então assim, não é tracei hoje, amanhã já treino 10 vezes. Eu comecei, foi subindo e aí eu cheguei lá. E fé em Deus também, sabe? Porque na hora da prova, imagine 10 horas sem conversar com ninguém, tá? Sem falar com ninguém. Psicológico tem que ser forte, né? Porque na hora da prova você pensa no trabalho, você pensa na família, você pensa nos amigos, porque tem tempo. Né? Você tem tempo. Tá, então, só que o tempo passa, né? Então é apaixonante esse esporte. Depois que a gente começa... É esporte sem indica, então, só fazer. Eu indico. Um esporte individual que é fascinante mesmo. Bacana. E agora a gente vai continuar conhecendo um pouquinho mais desse esporte, então, roda aí. Ironman é uma modalidade de triatlon de longas distâncias. E olha só, uma das mais famosas atletas dessa modalidade é uma freira americana chamada Madonna Butter. Aos 48 anos, ela começou a praticar o triatlon e aos 70 encarou o primeiro Ironman. Ela participou de 365 provas de triatlon, entre elas 50 etapas da prova Ironman. Mas nem tudo foi um mar de rosas não, viu? Madonna já sofreu algumas lesões. Mesmo assim, foi a mulher mais velha a completar um mundial de Ironman em Kona, no Havaí. César, quem tem vontade de começar a praticar o esporte, o que ele deve fazer? Então, a gente sempre recomenda que procure uma assessoria, né? A gente tem isso daí, é muito importante estar um técnico que já tem experiência, professor de educação física, para saber orientar, para a pessoa não cometer erros, não se machucar e também não achar que é muito difícil, né? A gente vai dando uma progressão certa para ela logo tá fazendo as provas. Então quem quiser é só entrar em contato com vocês vão estar dando essa ajuda para eles. Sim, a assessoria tá para entrar pelo site, nós temos o site www.cesardalquano.com.br ou pelo WhatsApp direto, 99829060. E lá você pode tirar todas as dúvidas, informações. Sim, fica à vontade para entrar em contato, procurar a gente, se jogar no Google também aparece a assessoria César Dalquano, e seja bem-vindo a participar com a gente. Muito obrigado. E a gente vai ficando por aqui, né, Gabriela? Então, pessoal, a gente espera vocês semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.